Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Eu sou Alisson Rodrigues, eu sou cidadão lafaiense, sou casado, tenho 3 filhos, sou casado com Nila Vatti, uma pessoa que eu esperei por ela 20 anos para me casar e hoje nós temos 2 filhos. Eu tenho outro filho de um outro casamento que eu tive anteriormente. Ele está com, completou 15 anos agora e os outros dois, um tem 7 meses, a outra 2 anos e meio. Eu sou residente em Conselheiro Lafayette, né, em Minas Gerais, e sou escritor, né? E eu resolvi hoje vir aqui contar um pouquinho da minha história para vocês, como começou meu trabalho com a literatura, como eu descobri a literatura na minha vida, qual o objetivo que eu tenho com ela, no meu dia a dia, nas coisas que eu escrevo. Bom, nem sempre eu fui quem eu sou hoje. Hoje eu sou escritor, né? Eu também sou trabalhador do ramo vidreiro, sou estudante de psicanálise, estudei terapias alternativas, estudei hipnose também, coach, PNL, programação neurolinguística, e eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano. Eu também sou autor desse livro, A Teoria da Sustentabilidade Reversa, que é uma teoria que eu criei para o desenvolvimento pessoal. Eu já escrevi mais de 20 livros, não publiquei todos eles ainda, eu tenho acho que 17 ou 19 livros publicados, um deles por editora e os outros de maneira independente, sendo a maioria deles por plataformas online, e os últimos dois, aliás, os últimos 3 livros que eu lancei, 2 deles estão aqui, que é o Tão Humano Tão Humano e A Vida com Aroma de Café, eu lancei também de maneira independente, sem plataforma online, sem editora, totalmente com autonomia pessoal. Eu sou casado com Ila Vatti Torque hoje, atualmente. Nós somos casados há 5 anos, tenho uma filhinha com ela, um pouco mais de 2 anos e meio, que infelizmente não conheceu a minha mãe. Ela nasceu 2 dias antes da minha mãe falecer. No mesmo mês que minha mãe nasceu, 2 dias antes dela falecer, pós o aniversário dela. E tem o Aylan também, que é o bebezinho, tá com 7 meses. E eu tenho meu filho mais velho, que é o Lucas, que é uma criança que vem de outro relacionamento, mas que teve uma participação muito significativa na minha transformação de vida. Eu digo isso porque nem sempre eu fui a pessoa bem estabilizada como eu sou hoje. Quando eu digo bem estabilizado, estou falando de maneira emocional. Eu fui dependente químico, tive problema com tabagismo, era alcoólatra, tive depressão, tentei 3 vezes suicídio. Então eu passei por períodos muito complicados e até que um dia eu me internei na unidade do CAPS aqui em Conselheiro Lafayette com a ajuda da minha mãe. E por 1 ano e meio eu fiquei fazendo o tratamento no CAPS, mas não estava tendo uma grande melhoria por causa de mim mesmo, né? Por falta de iniciativa própria, de autoconhecimento. E em determinado momento, o meu filho ele fez um questionamento. Então ele reclamou que eu preferia ficar na cachaça que está com ele. Isso me causou um impacto muito profundo. E foi daí então que eu decidi que eu não merecia viver daquela maneira, que ela não era a vida que eu queria, nem muito menos a herança que eu queria deixar para o meu filho. Mas naquele momento, então, eu tomei essa decisão e desde então eu abandonei completamente a droga, o cigarro, a bebida e também os medicamentos que eu tomava na clínica. Então, assim, foi um ato de muita coragem e determinação. Exigiu esforço, mas já faz anos, 13, 14 anos 16 anos que eu estou limpo e eu me sinto uma pessoa renovada. Em determinado momento, nessa transição, eu vivi uma experiência que me causou um impacto muito negativo e me deixou muito deprimido na época. E eu me lembro que eu fui procurar ajuda com alguns amigos, algumas pessoas conhecidas para me ajudar com aquela situação e não obtive muito resultado.
Aquilo me deixou muito frustrado na ocasião e então eu queria procurar a justiça para resolver, né? Porque foi uma coisa que mexeu muito com a minha integridade pessoal. E então o que eu fiz foi escrever. Falei, eu vou escrever tudo que eu me lembro que aconteceu e vou levar isso para a justiça. E então eu escrevi aquilo tudo, fiquei a noite toda escrevendo. No dia seguinte eu comecei a ler para ver se não tinha me esquecido de nada. E eu falei, poxa, isso aqui aconteceu por algum motivo. E então eu decidi ir juntando os pontos e fui escrevendo de maneira retrocedida tudo que eu me lembrava da minha vida, ligando os fatos até o momento em que eu comecei a usar o cigarro, o primeiro trago que eu dei. E aquilo me ajudou a entender que o resultado que eu tinha obtido naquele momento era por causa daquela iniciativa que eu tomei lá atrás, no passado, quando eu tinha 11 anos de idade ainda. Eu passei por tantas coisas e já superei, mas o que está acontecendo agora é tudo resultado de algo que eu plantei lá atrás. Eu me compreendi através daquilo, então foi a primeira vez que eu vi a literatura de uma maneira diferente. Eu já tinha escrito um livro em 2005. Na época eu ainda tinha apenas a quarta série primária. Eu parei de estudar muito cedo, porque quando meu pai faleceu, aos 10 anos, eu parei de estudar com aquele intuito de querer ajudar em casa, enfim. E até muito tempo depois eu só tinha a quarta série primária. Então, quando eu escrevi o meu primeiro livro, ficou uma escrita muito cru, né? Esse foi o feedback que eu recebi de um amigo meu, que é da área da literatura. É escrito muito cru, muito pobre mesmo, assim, cheio de erros de digitação, cheio de erros de português. Mas ao contrário do que poderia ser, quando ele me fez essa crítica, eu pensei, poxa, o que eu posso fazer para melhorar, né? Então fui me aperfeiçoar. E anos depois, então, eu vivi essa experiência e foi quando eu vi a literatura como uma ferramenta de transformação. Não apenas como uma coisa bonita para entreter, trazer uma história legal, mas não, uma coisa que tem valor, que gera valor. Então, foi onde eu comecei a estudar neurociência, hipnose, processos de coaching, programação neurolinguística. Eu fui estudar tudo isso para tentar compreender o que tinha acontecido com a minha mente, para eu poder explicar para as pessoas. Aquele texto que eu escrevi naquele dia, fiz disso um livro. E foi o primeiro livro que eu escrevi com um contexto muito bem alinhado, embora tivesse muitos erros de português ainda, muita falta de experiência. Foi um livro que mexeu bastante com muita gente, que teve a oportunidade de ler o PDF dele. E se chama Um Dia Depois de Cada Amanhecer. Na época eu lancei para uma editora. Infelizmente não tive muito resultado com o livro. Eu vendi 5 cópias do livro que eu mesmo vendi, que eram 5 cópias que eu recebi. Mas algumas pessoas leram o livro e elas gostaram muito. E o livro mexeu muito com elas, tive uma crítica muito positiva. Inclusive do jornal que publicou a matéria na ocasião, aqui da cidade, o coordenador-chefe da redação, ele disse que gostou muito do livro, que ele poderia e deveria ser utilizado em benefício de pessoas, né? E desde então não parei mais de escrever. Eu continuei escrevendo, criando muitos livros, falando sobre a minha história, apresentando o meu processo de mudança, mostrando para as pessoas que é possível, que elas são capazes, sim, de abandonar os vícios, de vencer as suas depressões, suas dificuldades. E agora, recentemente, eu venho sentindo uma necessidade muito profunda de falar com respeito aos meus laços familiares. Eu sempre tive muita curiosidade de saber qual a região de onde vem a etnia da minha família. Pesquisei muito, mas fiz genealogia, mas a gente chega num determinado ponto que não consegue mais avançar, porque os nomes que nós temos hoje não são originais, né, do povo que veio lá da África. Mas eu quis resgatar, né, essa essência dessa memória, tudo isso que eu estava vivendo, essa necessidade de falar com respeito. Esse sentimento vazio, sabe, de não saber
qual a identidade da família. Então eu lancei um livro chamado Flor de Porcelana primeiro, né, onde eu comecei a abordar esse assunto, falando com respeito, falei homenageando minha mãe também, onde eu conheci a poesia também de uma maneira diferente, falei um pouco sobre isso. E na sequência veio essa prosa poética, que foi a literatura que eu me encaixei, que é um livro que fala com respeito de coisas cotidianas, né? Em momentos que a gente às vezes passa por eles de maneira despercebida, das vivências que nós temos, das experiências, né? E que vão ficando para trás, porque a gente está na correria do dia a dia. Então esse livro também teve uma crítica muito positiva. Foi lançado em novembro do ano passado. Em fevereiro desse ano, então, eu lancei esse livro, que é A Vida com Aroma de Café. E esse livro é um livro que fala com respeito às minhas memórias familiares. As coisas que aconteciam na casa da minha avó, fala sobre as festas de Congado, sobre a espiritualidade, fala sobre a comida, né, os costumes. Então, esse é um livro que eu reuni nele as memórias de família com dados históricos, explicando por que dentro da minha família, do seio familiar, existiam algumas atitudes, alguns costumes que eram praticados que eu não entendia na época, mas que eu vim entender agora depois de muitos anos, né? A escrita para mim, ela é muito mais do que somente uma ferramenta de entretenimento. Eu vejo a literatura como uma ferramenta de transformação. Todos os livros que eu escrevo, procuro gerar valor dentro da escrita que está neles. Ensinar alguma coisa, né, por trás da escrita ali, passar um conhecimento que eu tive a oportunidade de adquirir, uma experiência que me causou alguma transformação, para demonstrar para as pessoas que muitas vezes a vida está difícil, está ruim, parece muito complicada, parece que não tem solução, mas é tudo um processo. Na verdade, a gente está vivendo um processo a cada dia. E a literatura para mim é isso, ela é uma maneira de você expandir os horizontes da mente para que a pessoa ela perceba que atrás de tudo aquilo que ela vive, parte de um processo da construção de alguma coisa na vida dela. A minha maior dificuldade hoje é com relação ao acesso financeiro. Investir num livro hoje não é barato, é uma coisa muito cara. Nós temos muitas leis de incentivo, mas a concorrência é grande e às vezes a gente não tem informação o bastante para poder saber como entrar até ali. Então, como eu sou uma pessoa que não tem os mesmos recursos que outras pessoas elas obtiveram na vida delas, o que eu fiz então foi procurar me desenvolver de maneira que eu pudesse ter autonomia de produzir os meus livros de maneira independente e precificar eles de uma forma mais barata. Porque pelas plataformas que eu estava utilizando, o valor do livro estava num valor bom, um valor razoável, porém no valor final para chegar no consumidor estava ficando um preço muito alto, por condições de frete e tudo. Então eu achei o seguinte, falei, poxa, não tá legal para mim porque não é o que eu quero. Eu quero que chegue em todo mundo, então eu quero que ele fique um preço justo que qualquer pessoa possa ter em mãos. Por mais simples e humilde que a pessoa seja, eu também sou de família humilde. Então eu lutei muito, batalhei muito nos últimos 5 anos, pesquisa em cima de pesquisa e acabei chegando no estágio que eu estou vivendo hoje. Hoje eu produzo meus livros de maneira completamente independente. Sou eu que crio as capas dos meus livros, sou eu que faço a diagramação dos livros, o layout interior do livro, eu faço a correção dos livros. Então, assim, e agora também negocio diretamente com a gráfica, mas em compensação eu tenho que publicar ele de maneira independente. Então eu tenho que ir lá e correr atrás de pessoas para fazer parceria, para fazer eventos, pessoas para comprar livros, para ter livros no dia do lançamento. Então, assim, alguns amigos têm me ajudado muito, algumas pessoas que têm me conhecido através deles. A Secretaria Municipal de Cultura de Conselho da Faixa também tem prestado um grande apoio, concedendo espaço, né? Tem algumas outras pessoas aqui,
também de outros grupos relacionados à literatura que também me abriram espaço. Então, assim, eu me sinto muito realizado nesse quesito, sabe? Eu não tenho uma situação financeira que eu gostaria de ter, mas eu me sinto realizado porque eu tenho hoje essa possibilidade de ter pessoas lendo o meu trabalho. Mas é justamente por querer ir mais adiante que eu decidi fazer esse vídeo hoje. Apresentar para vocês aqui um pouco sobre isso, sobre a minha história, como foi que iniciou a literatura na minha vida e falar sobre esse propósito que tem por trás das minhas obras, não é apenas entreter, elas têm um significado emocional, têm um significado afetivo, têm um significado de transformação, tudo por trás disso, compartilhando sempre boas experiências, falando sobre coisas que todo mundo vive no dia a dia, sobre dificuldade, falando sobre alegria, sobre cultura, falando sobre autocuidado, falando sobre tudo isso para promover conhecimento e entendimento. Meu maior sonho é conseguir uma estabilidade financeira que dê dignidade para minha família. A gente passou por muita dificuldade, a minha família é pobre, a minha mãe ficou viúva muito jovem, aos 20 e poucos anos, e teve que cuidar sozinha de 3 filhos. Ela saía para trabalhar, deixava a gente em casa. Às vezes nós tivemos que ir até a casa de oração para ganhar sopa, pra não passar por fome. A gente às vezes saía com as molecadas, saía para o meio do mato para caçar frutas, para não passar fome. Foi uma vida muito complicada, muito difícil. E meu maior sonho é dar uma dignidade para minha família, de não ter que passar por situações como essa, não passar por essas dificuldades. Eu sonho em poder pagar uma faculdade para meus filhos, eu sonho em poder ter autonomia de comprar para minha esposa uma roupa que ela queira comprar, de ter a segurança de, no caso de uma criança adoecer, poder levar para o hospital, poder comprar um remédio, ter uma alimentação decente, uma moradia decente. Então, assim, o meu maior objetivo de vida é, sobretudo, deixar como legado para minha família, para meus filhos, para minha esposa, não apenas o meu trabalho escrito na prateleira, improvisado, num escritório improvisado, mas deixar para eles uma condição de dignidade financeira. Eu luto muito para isso e eu confesso que é muito difícil, mas eu nunca pensei em desanimar. Às vezes eu fico triste, poxa, eu tenho livros bons aqui em mãos, mas pouca gente está lendo. Mas o importante é que estão lendo. E eu fico feliz com o pouco que estão lendo. Mas eu quero ir mais além. Eu quero conquistar sonhos, quero conquistar objetivos. Quero poder cuidar e ter uma qualidade de vida melhor com a minha família. Acho que na vida tudo é questão de oportunidade, né? E às vezes a oportunidade vem até a gente, mas algumas vezes você tem também que construir essa oportunidade. E eu acho que é isso que eu estou fazendo aqui agora, construindo a oportunidade. Eu gostaria de ler um pouquinho para vocês aqui do livro, a abertura do livro, apresentar para vocês aqui um pouco sobre o meu último livro lançado, A Vida com Aroma de Café, que fala com relação às minhas memórias, né, afetivas. E a abertura ela começa da seguinte maneira: e se a vida coubesse dentro de um cheiro? Há perguntas que não pedem respostas, apenas um instante de silêncio que se alonga dentro de si. É como o vapor que sobe devagar, de uma xícara recém-servida. Talvez a vida seja isso, um punhado de perguntas que a gente aprende a sentir antes de entender por que suas respostas aquecem. Quantas vezes você já parou no meio do dia e sentiu algum aroma que te levou de volta para outro tempo? Um cheiro que não vem apenas do ar, mas da lembrança. Um aroma capaz de abrir portas dentro da sua própria alma. Portas que dão acesso a lugares que já não existem, mas que ainda moram dentro de você? Talvez o cheiro da vida seja esse. O das coisas que nunca se repetem, mas que também nunca se apagam. O cheiro da casa onde você cresceu, o cheiro da roupa lavada e estendida ao sol, o cheiro da chuva na terra molhada,
ou o cheiro de café, que sempre parece chegar acompanhado de alguém, mesmo quando não estamos à espera. Seria possível dizer o que torna uma lembrança inesquecível? É o que vivemos ou o que sentimos? Será a memória apenas uma fotografia guardada no tempo? Ou o sabor e cheiro de um instante que se recusa a ir embora? Há vivências que não voltam, mas continuam vívidas por dentro, à espreita de um gesto, um som ou um cheiro para voltar a existir. A vida é feita dessas presenças sutis, e talvez seja parte de um todo que nos faz humanos, a capacidade de lembrar com o corpo o que a mente já esqueceu. Lembrar é um ato de amor, mesmo quando dói, porque lembrar significa provar que algo valeu, que nos deixou marcas positivas, que houve sentido no que parecia simples demais para ser real. Um trechozinho do meu livro, A Vida com Aroma de Café. Espero que vocês tenham gostado aqui de conhecer um pouquinho sobre a minha história e a gente se vê numa outra oportunidade. Até mais.